Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de redação. Ao fundo, barulho de um caminhão. Tô até agora, 16 horas em ponto, esperando o caminhão ir embora, meu filho, mas aquele caminhão que derruba cimento, sabe? Então vocês vão acompanhar com o barulho dele também. Olha só, eu tenho uma turma para PMSC, né? Uma turma pré-edital. Nessa turma, a galera já está fazendo redações e muitos alunos estão pedindo para que eu escrevesse uma redação ou para que eu mostrasse uma redação boa, uma redação que atendesse aí as especificidades da banca. Levando em consideração que nós não temos ainda uma banca definida, eu peguei aí as características do último edital e aí trouxe para vocês uma redação do tipo dissertativo argumentativo para nós comentarmos sobre ela. Lembrando, gente, que essa redação, esse estilo de redação, ele serve para vários concursos que cobram a dissertação argumentativa, concursos e vestibulares, tudo bem? Então é importante que você preste atenção nas partes do texto e que você procure aplicar esse conhecimento, essa técnica que eu estou ensinando aqui hoje para vocês, nas suas próprias redações. O que vai mudar de uma banca para outra são os critérios de correção e, obviamente, a forma como o gênero é cobrado. Então, por exemplo, algumas bancas cobram de 17 a 22 linhas, outras até 33 linhas. Em umas o título é obrigatório, em outras é preciso fazer uma proposta de intervenção. Então, antes de vocês começarem a produzir, é importante que vocês conheçam a sua prova, que vocês conheçam a sua banca e saibam aí exatamente aquilo que ela está solicitando, tudo bem? Então, olha só, essa aula de hoje ela vai ser bem detalhada no sentido de eu ir ativando os conhecimentos do mundo de vocês, mostrando, galera, aqui deve ser feito isso, aqui pode ser feito de outra forma. Tudo bem? Deus abençoe? Então, olha lá. Para quem não é inscrito no canal da Priscilane, meu amor, se inscreve-se. Bora lá. A proposta, gente, é sobre a violência contra as mulheres na sociedade. É um tema bem batido já no sentido de concurso público e, infelizmente, ainda é um problema recorrente. Há uma tendência das bancas policiais cobrarem temas dessa esfera, né? Então, cobrar temas relacionados à violência. E aí, gente, eu trouxe aqui, então, essa redação. Lembrando ainda que não é um modelo, não é um macete, não é um modelo pronto que você deve decorar para escrever os seus textos. Aliás, tire isso da sua cabeça, tudo bem? A produção escrita não deve ser decorada, porque há uma tendência muito grande de você decorar algo e chegar na hora e não conseguir desenvolver. Então, se esforça um pouquinho, escreve um pouquinho mais, lê um pouquinho mais para que você consiga entender o que o gênero quer de você e aí você consegue escrever sobre qualquer tema, tá bom? Então, olha lá, o título é O Amor que Mata, tá? Sempre, gente, procure trazer um título que esteja articulado ao tema e articulado também ao que você escreveu no texto. De preferência que você faça menção a esse título no corpo do seu texto. Então, por isso que eu oriento que vocês escrevam o título depois que vocês escreveram a redação, porque aí você vem aqui no texto e você pinça, né, algum excerto, algum trechinho que você escreveu no seu texto e joga no título, porque aí não corre o risco de você escrever um título totalmente desarticulado daquilo que você escreveu, tudo bem? Então aqui nós temos a redação, nós temos aqui a introdução, nós temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão, tudo bem? Eu oriento que vocês escrevam aí em até 4 parágrafos, 2 parágrafos de desenvolvimento, mais um da introdução e um da conclusão, tá bom? Comecei a contextualização do tema com uma área do conhecimento, né? De preferência já, eu oriento que vocês mencionem inglês, né? Já que você estuda isso, geralmente os concursos militares eles cobram o direito, então já que você estuda isso, traz isso para o seu texto também. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, publicada em 1948, dispõe que todos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Entretanto, então vejam bem, aqui eu contextualizei o tema, né? Eu comecei falando da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, beleza, Deus abençoe e coloquei essa informação. Agora eu vou trazer a minha voz. Eu vou dizer com entretanto, então eu uso aqui uma conjunção adversativa para contra-argumentar, para dizer, olha,
Entretanto, verifica-se que isso não é assegurado na prática, uma vez que não há como negar que a violência contra as mulheres aumentou exponencialmente nas últimas décadas. Então, olha só, quando você usa o não há como negar que, você está sendo enfático, você está afirmando. Então, olha só, esse direito, aquilo que a Declaração Universal dos Direitos do Homem postula, não é assegurado. Por quê? A violência contra as mulheres aumentou exponencialmente nas últimas décadas. Além da física, há diversas outras formas de subjugar e de violentar o sexo feminino na sociedade brasileira: psicológica, moral, sexual e patrimonial, o que deixa evidente o desrespeito existente. Então, olha lá, eu uso muitas palavras que indicam juízo de valor, palavras que indicam o meu posicionamento. Então, aqui eu mostrei para a banca que eu tenho conhecimento de mundo, que eu sei que a violência, ela não é apenas a agressão física. A violência, ela vai muito além disso. Então, aqui, ó, eu mostro conhecimento de mundo, tá bom? Então, eu mostro aí conhecimento de mundo. Além disso, gente, é importante vocês usarem os travessões, tanto para exemplificar quanto para explicar, tá bom? Usar o travessão, ele mostra para a banca que você tem domínio da norma. Então, procura aí usar travessões, fazer as orações, né? Inverter as orações. Procure usar os verbos irregulares. Isso ajuda muito aí na atribuição da sua nota. Então, aqui eu fiz a contextualização do tema. Aqui eu fiz a tese e aqui agora eu vou trazer a antecipação dos argumentos, tá bom? Então é importante que vocês façam essa antecipação dos argumentos, por quê? Porque aí o seu texto fica amarradinho. Você mostra para a banca que você fez um planejamento do seu texto. Então, ó, nessa perspectiva, percebam, né, os conectivos e os ganchos semânticos que eu faço no texto. A objetificação das mulheres e a falta de efetividade na aplicação das leis são agravantes dessa situação. Então, objetificação das mulheres entra como antecipação do meu argumento 1 e a falta de efetividade na aplicação das leis como argumento 2. Ou seja, eu vou trazer sobre a objetificação no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento e sobre a efetividade, né, a falta de efetividade na aplicação das leis no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. É importante que vocês façam esse movimento. Por quê? Porque aí você mostra que o seu texto foi planejado e você mostra que a coerência e a articulação, a progressão, esses elementos estão presentes no seu texto, tá? Oriento sempre iniciar com conectivos aqui, né, justamente para deixar marcadinho os seus parágrafos e lembrar, né, que ainda que eles sejam parágrafos independentes, partes independentes do texto, essas partes precisam estar articuladas. Então, esses conectivos, esses ganchos semânticos, eles se articulam entre si. Então, o corretor sabe, primeiro ele vai falar da objetificação das mulheres, depois ele vai falar da falta de efetividade na aplicação das leis. Conseguiu pegar? Inicialmente, é preciso reiterar como o fato de as mulheres serem vistas como um objeto influencia para que a violência seja cometida. Dessa forma, vê-se que a sociedade odierna não se desprendeu totalmente das amarras do patriarcalismo e do machismo, haja vista que, segundo dados do Atlas da Violência, meu conhecimento de mundo, a maioria das mulheres é agredida e assassinada em casa por seus próprios parceiros. Então aqui, ó, eu trouxe um dado. Então aqui eu sustentei o meu argumento em dados estatísticos. E quando eu falo sobre a objetificação, como que é quando a mulher é vista como um objeto? É que ela não tem amor, ela não tem sentimento, ela não tem dor, ela não tem nada. Então ela é um objeto que eu pego daqui e eu coloco lá. Que eu bato, que eu agrido, que eu violento, que eu xingo, que eu humilho, né? Que eu não deixo viver, enfim, conviver em sociedade. Então eu faço isso. Então perceba que, para além de trazer o conhecimento de mundo, eu sustento o meu argumento nos dados. Pri, mas eu não me lembro dos índices, eu não lembro das porcentagens, como que eu vou trazer o Atlas da Violência no meu texto? Você pode colocar isso, ó, a maioria das mulheres é agredida e assassinada em casa por seus próprios companheiros. Então, olha só,
Eu não tô, ai meu Deus, aqui batendo um bolo e dizendo, ai, os maridos que batem nas mulheres. Não, eu tô sustentando essa minha afirmação nos dados divulgados pelo Atlas da Violência, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa escrever a sua redação. É nessa perspectiva que você precisa desenvolver o seu texto. Ou seja, agora é a minha voz, é o meu posicionamento. Então, lembrando, sempre escrevam de maneira impessoal, mas sempre tragam a sua voz. E isso vai ser efetivado pelas palavras que indicam juízo de valor. Então, olha lá. Ou seja, para além de ser um amor que mata, ele silencia, pois muitas vítimas não denunciam e vivem essa triste situação por muitos anos. Então, olha lá. Palavras que indicam juízo de valor. Assim, esse comportamento violento é, infelizmente, naturalizado e perpetuado. Beleza? Deus abençoe e fechou. Então, olha lá. Aqui eu tenho o meu tópico frasal. Percebam que é o meu período inicial do parágrafo. É o período em que eu vou trazer primeiro, né, o que eu vou desenvolver no meu parágrafo. É o momento assim que eu vou dizer, olha, corretor, olha aqui no meu zóio, meu filho, o que eu vou escrever agora? Entendeu? Depois você vai trazer aí a fundamentação, que é sustentar o seu argumento em repertório. Aí você vai argumentar, que entra aqui na parte do ou seja, quando você traz a sua voz, quando você comenta esse dado e articula esse dado com o seu posicionamento. E por fim você vai fazer a reflexão crítica. O que é a reflexão crítica, meu filho? A reflexão crítica é como se fosse a conclusão do seu parágrafo, tá? É como se você reafirmasse o que isso tudo causa na sociedade, ok? Ademais, vale destacar que a ineficácia, a palavra que indica juízo de valor, das leis contribui para a manutenção da problemática. Então, perceba que aqui nesse tópico frasal, eu já deixo evidente o que eu vou escrever. Você sabe que não vai falar de qualquer coisa aleatória, você vai falar do quê? Da ineficácia das leis, que vem justamente ao encontro daquilo que eu escrevi aqui na antecipação do meu segundo argumento. Agora eu preciso fundamentar, eu preciso dizer, se eu falei que a ineficácia das leis contribui para isso, eu preciso dizer por quê. Então olha lá. Nessa perspectiva, ainda que tenha sido criada em 2006 a Lei Maria da Penha, que define a violência doméstica, né, que a violência doméstica contra a mulher é crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão, essa não se mostra totalmente eficaz, já que há uma lacuna entre a denúncia e a prisão do agressor, dada a persistência desse problema. Então, olha lá, vocês percebem, ó, que tudo está articulado? Cara, se eu acabei de falar no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento que essa violência persiste e eu sustento isso por meio de dados, no meu segundo parágrafo eu comprovo isso falando da lei. Então, se a lei foi criada em 2006 e esses índices continuam altos, significa que há uma lacuna entre a denúncia e a prisão do agressor. Eu sei que há muitas outras questões que deveriam ser levadas em consideração, que há algumas mulheres que não denunciam, que há algumas mulheres que retiram a queixa, mas esse não é o foco da redação. A banca, ela não quer que você entre nos pormenores, a banca quer dizer: a violência contra as mulheres na sociedade, ela é um problema? Sim, por quê? Qual é a causa disso? Argumento 1, argumento 2, argumentou, meu filho entregou, foi de redação, Deus abençoe, tirou 10, vai embora. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? E aí agora eu vou fazer a reflexão crítica. Sendo assim, devido a essa sensação de impunidade, os criminosos continuam cometendo essas atrocidades e as vítimas, por sua vez, não se sentem seguras para denunciar. Então vocês percebam que aqui, na reflexão crítica, eu optei por trazer aí a perspectiva tanto do agressor quanto das vítimas. Deus abençoe. E aí, na conclusão, antes disso, deixa eu voltar aqui para mim. Olha só. A conclusão, gente, é obrigatório fazer uma proposta de intervenção, ao menos que a sua banca exija isso, como é o caso do Enem. Se a banca não tiver menção a apresente uma proposta de intervenção para resolver o problema, você pode fazer essa conclusão de várias formas. Você pode fazer com uma perspectiva futura, que foi, né, o caso que eu coloquei aqui, que é como se fosse fazer uma breve solução, mas sem entrar nos 5 elementos que o Enem cobra. Você pode fazer uma conclusão por citação, você pode fazer uma conclusão por paráfrase, você pode fazer uma conclusão por síntese, você escolhe a forma de conclusão que você quer e você pode inclusive mesclar duas
as formas de conclusão. O texto é seu. O mais importante de tudo, do que a forma, o modelo, como que você vai fazer a conclusão, é você ter essa clareza de que você precisa retomar o que você argumentou e fechar o seu texto. Então você não pode trazer uma informação nova na conclusão ou começar a questionar e discutir outros assuntos que não aqueles que você já trouxe no seu texto. Tudo bem? Portanto, percebam os conectivos. Em decorrência do que foi exposto, alterações nesse cenário são essenciais. É preciso, então, que a lei seja aplicada corretamente e que haja suporte para tal, de modo que os agressores sejam punidos à luz do Código Penal. Assim será possível, minimamente, alterar esse cenário que assola a sociedade brasileira. Tudo bem? Beleza? Então perceba que eu retomei aí, mencionei a necessidade de alterações, falei que os agressores sejam punidos e isso está totalmente articulado aquilo que eu escrevi no decorrer do texto, e aí falei que dessa forma será possível resolver minimamente o problema. E quando eu falo minimamente, gente, é por quê? Porque às vezes o aluno escreve a redação e fala: meu Deus, com esses atos nunca mais nenhuma mulher será agredida, meu filho. Para de achar, né, que todo mundo vai viver feliz numa casinha com a cerquinha branca, um poodle correndo e um gramadão na frente. Isso não vai acontecer, então não traga utopia na sua redação, tá bom? Então a galera que vai fazer prova de concurso, que vai cair a dissertação argumentativa, vem aqui comigo, comenta aqui embaixo, me diz se você entendeu e sugere aí um tema para que eu escreva uma redação também, beleza? Bora escrever a redação, meu filho? Bora!